Bem-vindos a mais um episódio Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. A lista é grande, mas vale a pena agradecer a cada um deles. Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBUX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Grupo MBM, HDI, Livônios, MAG, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros Corporativos, Sabem, Sancor, União Seguradora, Viacap, Verbim, Vitalhelp, Zurich e Yellon. E hoje nós vamos conversar com um profissional que inspira pelo olhar estratégico, pela forma de liderar e pela atuação de uma empresa que cresce em relevância cada vez mais no nosso mercado. Estamos falando do nosso convidado, que é o Felipe Servi, presidente da Rep Seguros Corporativos, uma corretora com foco em soluções sob medida para empresas, com atendimento consultivo, diferenciado e que vem se destacando pela forma de se relacionar com o cliente. Felipe, seja muito bem-vindo ao Seguro Sem Mistério. Obrigado pelo convite, Júlia. É um prazer estar representando a Rep aqui nesse momento e sempre para nós, né, um momento de poder contar um pouquinho do nosso trabalho também e do que a gente vem fazendo e agradecer também a todos também os patrocinadores, as seguradoras, os clientes que acompanham também. Felipe, eu gosto de começar aqui o Seguro Sem Mistério perguntando para vocês como que foi o início no mercado de seguros, no caso do Felipe, não da Rep, que também a gente vai contar daqui a pouquinho. Mas quando que a mosquinha do seguro te picou, Felipe? Esse é um pouco mais fácil, né? Porque meu pai, quando eu nasci, meu pai já tinha fundado a Rep, né? Então, sempre acompanhei um pouco aquilo do seguro dentro de casa, embora eu até a faculdade ali, eu queria ser advogado, né? Então eu fiz minha faculdade de Direito, mas antes eu queria trabalhar, né? E aí, naturalmente, pedi um emprego lá na época pro meu pai. Então eu estudava de manhã, na época da escola ainda, estava no terceiro ano, estudava de manhã e à tarde eu comecei a trabalhar daí na Rep. E aí foi assim que começou e eu nunca mais saí. O seguro é uma cachaça, Felipe? Ele vai te encantando? Até acho que dá para ter outros termos também, né? Não, mas é uma coisa que eu gosto muito dessa parte de contrato, a parte de negociação, né? De visitar pessoas. Acho que o seguro ele te dá essa possibilidade de poder estar com empresas de diferentes atividades, pessoas distintas de muitos países também, hoje como a gente tem. Então eu gosto muito dessa parte cultural que o seguro proporciona, né? Felipe, tu comentou aqui, né, que a Rep é uma empresa de origem familiar, mas que tem se profissionalizado cada vez mais ao longo dos anos, né? Como que tu enxerga esse processo e o quanto ele tem sido aí determinante para o crescimento da Rep? Hoje, né, atualmente a gente tem são duas famílias que estão na sociedade da Rep, né? Mas quando a gente começou lá atrás, eram três famílias, né? Então isso vai mudando e eu vejo que essa questão, né, não só da parte da parte societária, né, mas são as pessoas que fazem o dia a dia, né, do que a gente entrega. Então não é o Felipe lá na frente do cliente, né, não é o Rogério, o Vicente, o Francisco, o Bruno. Nós temos hoje mais de 100 pessoas que representam a Rep. Então isso para nós a família, assim, vamos dizer, a gente não usa mais esse termo, né, de família, porque uma família de 100 pessoas aí já é bastante grande, né, mas tem aí, então a gente tem esse espírito onde a gente tem uma parte cultural muito forte. Isso acho que faz com que a gente consiga ter esse elo, né, embora, né, muitas das empresas que nós atendemos hoje são de famílias, são familiares, né, isso é estatística também de mercado, né.
E outra estatística, Felipe, é que nesse mercado de corretores de seguros, sejam elas grandes como vocês, médias ou pequenas, muitas delas têm essa origem familiar e são mais comum no nosso mercado, né? Na tua visão, que acompanha teu pai lá dentro da empresa desde a época do colégio, como tu nos contou aqui, né? E passou a ser, então, presidente da REP há alguns anos e tem trilhado uma maravilhosa jornada. Qual que foi o maior desafio que vocês encontraram nessas transformações? Eu acho que quando é, a gente já fez algumas conversas sobre sucessão, né? E eu acho que para que tenha uma sucessão definida e ela seja positiva e que dê certo, tem que ter das duas partes o que vai suceder, né? E o sucessor ali podendo fazer essa integração, dar espaço, né? Para quem está vindo, né? A segunda, terceira geração, para que consiga colocar suas ideias, né? E eu acho que numa empresa familiar é uma dificuldade muitas vezes. Para mim, falar, né, sobre isso é muito tranquilo, porque o Rogério ele teve essa parte assim como pai, ele soube deixar o espaço, né, e a gente soube também nos guiar para nós na época fazer as capacitações que a gente acabou fazendo, de formações, cursos, se desenvolver. Então, isso eu acho que vai norteando esse trabalho, assim, né? E da mesma forma, e aí entra um pouco também, né? Eu acho de dar a liberdade. Naturalmente, quando uma empresa familiar, né? Ela pensa em ter gerações, mas às vezes também isso não é possível, né? E tem que saber também entender. Eu vejo que às vezes tem empresas que forçam, né, os fundadores ou ficam forçando a entrada de pessoas ali, mas não estão afim. E para nós foi muito diferente. A gente queria estar, queria chegar, né, crescer, mas saber que existe uma etapa para isso e tem que ir cumprindo ela. Não dá para simplesmente entrar um ano e achar que está pronto, né? Foi natural, como a gente diz, né, Felipe? Foi planejado. Foi planejado, bem planejado. Mas nesse sentido, Felipe, autores, né, como por exemplo John Davis, da Harvard Business School, eles destacam que o segredo da longevidade das empresas familiares é justamente saber o momento de se profissionalizar. Como que vocês equilibram essa questão do legado com a inovação? Que eu sei que isso também é um tema que vocês gostam bastante. Sim. Eu acho que eu acredito muito, né, que a gente precisa criar dentro de uma empresa familiar e mesmo quando não é mais, no nosso caso hoje tem outros sócios, né, não é de uma única família, tem que ter um respeito, né, admiração pelas pessoas, precisa ter, né, estar bem assessorado para que faça contratos, né, hoje nós temos contrato de acionista, então a gente tem algumas, vamos dizer assim, leis, né, internas, normas, regimentos internos que a gente tem como sócio. E isso regula muito a relação, né, para que não seja algo de se pedir, né, vamos dizer, final de semana eu vou lá, né, eu vou pedir para o meu pai tal coisa, né? Não, é o Rogério, né? Então, pai começa ali na sexta-feira depois da REP e aí volta lá até domingo, então, mas ali no dia a dia a gente trata cada um, né? E o Bruno da mesma forma, como meu irmão, eu trato como um profissional ali, a gente tem esse respeito, acho que isso que é importante. Olha aí, que legal. Felipe, além de tudo, tu também é um jovem empresário que está sempre ligado nas conexões globais, em tudo que acontece internacionalmente. Como que para ti essa importância do que acontece também fora do Brasil, no exterior, né, traz aprendizados para dentro da tua empresa, para dentro da REP e até para o mercado de seguros? Eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados assim que a gente teve a oportunidade, né, de desenvolver, né, tanto eu quanto o Bruno e Vicente, Francisco também tiveram essa parte como segunda geração, assim, de estudar fora, ter oportunidades de trabalho também, trabalhar em empresas no exterior. Isso nos trouxe muita visão, né, como uma empresa familiar e pequena, né,
para como é que estrutura ela para que tu tenha um padrão, que tu tenha compliance, todas essas palavras que são ditas hoje, tem muita gente que fala, mas nem não sabe aplicar, né? E a gente foi estudando isso para que a gente pudesse ter um regimento, a gente pudesse seguir, né? Então a gente se espelhou em muitas empresas, não só do mesmo segmento, sempre, né, a REP investiu em buscar conhecimento no exterior e ainda a gente faz esse investimento de estar olhando outros mercados, né, atualizando também outros segmentos que possam ser similares. Então a gente vai testando, porque para tu inovar, né, a palavra já diz, né, tu precisa criar, tu precisa buscar conhecimento e aplicar para ser uma inovação, senão uma cópia, né, tu vai copiando dos outros. Sim. Felipe, a REP mesmo já fez algumas fusões, já incorporou algumas outras corretoras, né? Como é que tu enxerga essa tendência no nosso mercado de seguros brasileiro? É uma tendência as corretoras maiores, como o exemplo da REP, acabarem, né, fazendo fusões com menores, incorporando menores, ou isso é algo que nos próximos anos, talvez, na tua opinião, a gente não vai ver tanto? Não, eu acredito que o mercado ele é um mercado consolidador, né? Então a gente vê hoje aí os maiores players que hoje tem no mundo, e aí quando a gente tem que olhar o mundo para responder o Brasil, né? E a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? Essa parte da consolidação. Nós também, nós queremos, né, continuar essa estratégia de poder fazer aquisições, né, mas estratégicas para o nosso negócio, desenvolvendo pessoas. Então, são modelos distintos, né, que hoje o mercado ele tem. Uma parte é de compra e nós, até hoje, a gente sempre olhou a expertise, né, do negócio e o que nós poderíamos fazer dentro das aquisições que foram feitas e também fusões que foram realizadas. Então, esse ponto eu acredito que ainda vai ser desenvolvido. Porém, para que isso seja desenvolvido, as empresas também vão ter que, né, mudar, porque se não tem um modelo de compliance, se não tem um modelo de gestão mínimo aplicado, fica difícil fazer qualquer aquisição num modelo mais estruturado, né? Hoje nós temos uma consultoria que nos apoia nessa parte, né, uma consultoria de M&A, para poder fazer a primeira ponte, e aí depois nós temos uma consultoria jurídica. Então, assim, se não tem uma organização, se demora muito tempo e aí se perde trabalho. Então, às vezes se fala, então, o M&A está crescendo, só que não significa que todas as corretoras ali vão ter valor, né? Então, eu acho isso que precisa ser trabalhar no nosso mercado para desenvolver valores nas empresas, né? Olha aí, que legal. Uma das fusões que vocês fizeram, né, que a REP fez e que deu o que falar, foi com a Frico, também Sim. Conhecidíssima corretora aqui do nosso sul do país, e que deu super certo, né? Vocês trabalham muito em harmonia. Sim, é muito, quando eu falo disso, assim, eu lembro, né, do dia que eu liguei, né, pro Francisco na época, porque um amigo em comum passou o contato dele e já tinha falado algumas vezes, cara, por que vocês não sentam e conversam, né? E nós víamos na operação que a Frico desenvolvia, né, um trabalho de qualidade que tinha, né, grandes clientes, tem grandes clientes hoje conosco. Então a gente olhava isso e era recíproco, né? Porque quando a gente sentou a primeira vez, até é meio que quase um modelo do podcast aqui, né? Que depois que eu liguei pro Francisco, que eu nem conhecia ele, né? Eu liguei, eu sou o Felipe da REP e tal, E a o gente nosso achando amigo. que vocês eram parentes. Não, e aí a gente marcou um almoço, né? Onde foi eu e o Bruno e o Vicente e o Francisco. E foi mais ou menos o que a gente está tendo aqui. Os dois sentaram, né, aí na minha frente e aí nós ficamos eu e o Bruno do lado. Então foi um almoço meio uma troca meio quieta, assim, tava todo mundo na defensiva, mas aí a gente logo viu, tinha muita admiração pelos negócios, né, pelas pessoas, e a gente entendeu que juntos a gente poderia criar algo maior, né, consistente, e foi assim que a gente fez e vem fazendo aí dia após dia.
Quantos anos faz já da fusão? 3, eu acho, né? Vai 4 anos, foi 4 anos, quase 2021. acertei. Isso. Felipe, vamos falar do novo posicionamento da Rap, que foi Uhum. algo aí também que a gente anunciou no início desse ano. Vocês Uhum. anunciaram, a gente divulgou, claro, no início desse ano, e que trouxe, né, a curiosidade aí de muitas pessoas, todos os movimentos da Rap trazem a curiosidade do mercado, né? Então a Rap apresentou o slogan, o posicionamento, proteger seu negócio é nossa especialidade. Conta pra gente, Felipe, o que motivou essa mudança e o que ela representa para vocês? Eu acho que, eu acredito na questão de que a gente precisa estar se adaptando, né, ao mercado, e não é só mais uma ideia, né, do Felipe. Hoje a gente tem nossa equipe lá, um setor que pensa sobre a estratégia de marca, de publicidade. Então eu ouvi também eles, e acho que isso eles vinham trazendo para a gente algumas ideias, e aí, quando reflete o que a gente acredita, né, então tem muito a ver conosco. A gente identificou que deveria trazer uma frase com um elemento mais, vamos dizer, uma facilidade de explicar tudo que é uma apólice de seguros, né? Então a gente resolveu fazer esse movimento lá na nossa convenção e anunciar, né, essa mudança, e foi muito legal, porque hoje a gente tem essa parte cultural bem presente na cultura da empresa, nas pessoas, para que a gente consiga passar isso para frente, tanto para os fornecedores como também para os clientes, né? Então, Tu comentou, Felipe, que a frase foi uma busca por algo aí que sintetizasse o que é uma apólice, porque se a gente chega na frente do cliente falando sobre a apólice, ele fica com uma cara de, tá. quando começa a usar os termos, né, a gente fala VR, fala LMI, e aí, é a PMP, DMP, o cliente às vezes, né, então vamos traduzir isso aqui. Sim. E então a gente resolveu trazer esse movimento de acompanhar, né, a gente tem a Rap como marca e os seguros corporativos que nos acompanham, mas ter a definição é algo que nosso setor lá de marketing nos provocava, e foi uma decisão acertada. E ficou muito bom, fica os meus parabéns aqui para o Hamilton e toda a turma lá que a gente adora. Essa frase, ela tem 2 palavras que são chaves aqui, né? Que é proteção, proteger, e especialidade, que a Rap é especialista aí no que faz. Esse novo posicionamento, Felipe, ele traz uma linguagem, né, mais humanizada, uma comunicação mais acessível também, é uma frase fácil, né, de gravar. Como que vocês têm percebido que isso tem sido recebido pelos clientes e parceiros? Porque não adianta dizer algo que tu não faz, né? Então o cliente, ele naturalmente, quando ele vê isso, ele vê o dia a dia da entrega da nossa equipe, né? Então quando a gente fala em proteção, né, desde do amparo que a gente está ali quando acontece, né, um sinistro, uma fatalidade, enfim, a gente está podendo ajudar ali o nosso cliente dando um amparo, e até indo para a especialidade, que é um ponto muito forte da gente. A gente investe muito em ensino, né, educação, a gente fomenta isso. Temos diversos acordos com plataformas de ensino, com entidades de ensino, né? A nossa matriz fica do lado de uma universidade. Então, já teve esse objetivo de trazer esse modelo, e a especialidade, ela vem disso. Então, quando a gente fala para o nosso cliente, ele já percebe, né, que é o que representa o nosso dia a dia em todas as áreas. Isso representa lá quando a gente está atendendo um sinistro, desde a área da venda, né, depois do relacionamento, nós temos o sinistro. Entrou na Rap também, né, da recepção até todas as partes do financeiro, que às vezes não fala com o cliente, mas quando está ali, a gente recebe o cliente, consegue perceber que todo mundo está envolvido com esse slogan que a gente lançou aí, foi muito legal.
Felipe, o nome do nosso programa é Seguro Sem Mistério, mas poderia ser Empresário Sem Mistério, porque a gente falou aqui sobre bastante coisa e não falou de seguro. Agora a gente vai ter que entrar nessa temática, não que eu não adore, né? Quase meia hora aqui falando sobre empreendedorismo, gestão, isso é demais aqui pra gente. Na prática, Felipe, como que a REP atua para garantir a continuidade dos negócios dos seus clientes? Na prática, é fazendo o que a gente ama fazer, né? Eu acho que vem uma diretriz do nosso conselho, né? Dos executivos que tocam o negócio, com o modelo de estudar, fazer diferente, buscar especialização, sair do tradicional. A gente tenta buscar esses elementos, falamos um pouco antes do exterior, né? Não só no exterior, aprendo muita coisa também no interior. Então, às vezes, algo que é simples, ali que é feito em algum processo de algum cliente, pode ser algo que a gente vai colocar na nossa empresa. E acontece com frequência isso. Então, quando a gente está aberto a mudar, e eu acho que esse é um modelo que a REP ela tem essa parte versátil, que a gente analisa e a gente não fica ali, mas é assim porque tem que ser assim, sempre foi assim. Não. Vamos ouvir, vamos estudar e vamos tentar, né? Mas também só tentar sem base, aí é muito difícil, né? É muito feeling. Então a gente busca sempre se pautar, estar com boas consultorias para nos apoiar, né? E acho que isso reflete o que a gente diz ali para os nossos clientes, para a nossa equipe, para os fornecedores, para o mercado. Quando isso é colocado, fica claro, tá, estamos falando da REP, né? É exatamente assim. Então, eu sinto muito orgulho quando eu vejo e recebo lá retorno de clientes agradecendo nosso serviço, né? A gente teve um sinistro aí há poucos dias e foi muito legal o retorno, né, que o cliente nos deu numa hora tão difícil, né? Se sentiu muito amparado e aí reflete essa parte de proteger um patrimônio, né, que às vezes as pessoas não querem ver, né? A questão às vezes de isso nunca vai acontecer comigo, né? E às vezes não vai passar a vida inteira e não vai ter, né? A gente não deseja isso para ninguém, mas quando tem, se sentir amparado, né, que aquilo que foi dito, foi prometido, é entregue, para nós já era uma satisfação imensa e para o cliente também. Nessa parte de sinistro, Felipe, tu abriu uma caixinha na minha cabeça, porque agora eu tenho muitas perguntas sobre isso, curiosidades, na verdade, que podem ser do nosso telespectador também. Para quem está nos assistindo, como o nome do programa é Seguro Sem Mistério, eu tenho um compromisso com vocês de sempre traduzir quando vem palavras aqui do nosso segurança. Sinistro é aquele momento quando você precisa utilizar o seu seguro, precisa ter uma grande corretora, né, uma corretora especialista como a REP, para que você esteja seguro de que esse atendimento ele vai ser muito bem feito, como o presidente Felipe estava dizendo por aqui. Sempre faço essa pausa, presidente, porque a gente não sabe, né, quem vai estar nos assistindo no programa Seguro Sem Mistério. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho do nosso segureza. Então é nosso acordo aqui, que toda vez que acontece a gente vem e explica. Presidente Felipe, personalização, vejo que você falou bastante, né, nessa questão de olhar para o que cada cliente precisa, mas existem algumas soluções que muitas vezes são as que mais acontecem, que mais aparecem. Quais que são essas principais soluções? Quando a gente fala em seguros corporativos, a gente pode analisar isso por atividade, mas cada cliente ele vai ter a sua particularidade. Ele precisa ser visto de um modelo onde a gente faz uma análise específica para ele. Então, é por isso que eu falo muito na personalização, né, da entrega desse serviço. Ela começa desde a nossa base lá, que a gente faz um diagnóstico do nosso cliente, o que ele precisa, né, o que ele tem, se muitas vezes a gente é chamado para administrar, né, e entrar num cliente novo, e a gente faz esse modelo de diagnóstico. Será que o que tem está suficiente? Não está? O que mais precisa? Vejo que não é um modelo de sair criticando, né, mercado, e sim fazendo uma análise
fria, né? E podendo dar esse diagnóstico para o cliente. No nosso mercado, parametrizado, assim, não, vamos dizer assim, pegar soluções que se aplicam em todos, elas são um pouco mais difíceis. O que nós temos como solução nós temos as nossas verticais de atuação. Então, tem a Rap Seguros, nós temos a Rap Risk Consulting, que atua nessa parte de consultoria, né, de sinistro. A gente vem fazendo alguns aí, quando o cliente nos contrata, porque às vezes precisa um auxílio ou teve algum problema, né, numa interpretação de apólice, então o conhecimento nos ajuda muito nisso. E aí nós temos as demais ali linhas, então são as soluções unificadas que a gente vai usando. Tem a própria I8, que é uma empresa que é do grupo, que é a I8 Seguros, que é uma empresa que faz seguros de varejo, né? Tem a Rap faz o corporativo e a I8 ela faz seguro de pessoa física. Então, é uma outra vertical que a gente tem, com uma liderança, um CEO, que fica lá, que é meu sócio também, e ele administra com todo o conhecimento e outra equipe com outra expertise. Então, por isso que eu falo dessa parte de personalização, que a gente hoje segmenta, e eu acredito que nós vamos segmentar ainda mais. Essa parte de especialização também, nós temos hoje, na nossa equipe, pessoas que são de segmentos de atividade, né? Então, vai atuar num segmento de transporte. Não especialista em seguros, mas especialista em transporte, em engenheiros lá. Tu vai pegar, por exemplo, alguma área de energia, nós temos área de especialidade de energia para, não seguro energia, de energia, mas do negócio. Então, falamos com a mesma língua com o cliente. Então, isso eu acho que são os pontos que refletem um pouco essa pergunta. Não sei se... É isso aí, ó, anotei aqui, ó, I8, vamos voltar a falar dela daqui a pouco. Mas a gente já deu o nosso primeiro bloco aqui do Seguro Sem Mistério, a gente vai voltar, hein? Vai ter mais 25 minutos com o presidente Felipe, porque ele ainda tem um monte de coisa para nos responder aqui, combinado? Voltamos já já. Voltamos com a parte 2 do nosso programa Seguro Sem Mistério, com um convidado muito especial que está trazendo aqui várias coisas muito interessantes do nosso mercado, sobre empreendedorismo, sobre empresas, gestão, estratégia. Ele está falando sobre tudo hoje aqui no Seguro Sem Mistério. Estamos falando do presidente da Rap Seguros Corporativos, Felipe Servi, que está aqui com a gente. Felipe, no nosso bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho, né, ainda sobre a Rap e suas várias verticais. Uma delas é a I8. Comenta pra gente essa empresa que vocês, né, estruturaram, que atende aí o varejo, as pessoas físicas. A I8 ela foi formada, né, quando a gente fez as operações de compra, tanto da Paulo Sperb e depois na fusão ali com a Frico, né, uma compra com fusão, o Matheus, que hoje é o CEO da I8, ele já administrava, ele tinha uma corretora também, que se chamava DAO, que também familiar, né, o pai dele, né, a mãe e o pai fundaram ali o negócio, e ele também começou, e eu conheço o Matheus há, acho que uns 30 anos, né, desde pequeno. Então, ele administrava os seguros ali de pessoa física, né, da Rap. Em 2017, nós fizemos um movimento de apartar os negócios da Rap, para a Rap ficar com o corporativo, e aí o Matheus, a gente fez uma parceria com ele passou a administrar, em nome da Rap, né, os clientes de pessoa física, né. E aí, quando a gente fez a operação ali com a Paulo Sperb, a gente disse, não, agora nós vamos ter que criar uma empresa, né, com outro nome, e essa empresa aí surgiu a I8. A gente sentou junto ali e montou, I8 significa inovação infinita, e a gente acredita nesse portfólio. Então, a I8 é uma empresa que ela representa marcas. Então, nós temos hoje a I8 como a marca, mas ela representa as marcas de Paulo Sperb, a marca da Rap, a marca da DAO, a marca da Frico. E aí a gente estruturou num apartado o negócio, porque é um nosso entendimento, e isso a gente foi vendo lá fora, que deveria ter braços distintos, né, e não deveria estar
tudo junto, porque se trata, embora o seguro ele é o mesmo, as siglas são as mesmas, Os clientes não são. os clientes têm perfil diferente, né, e necessidades diferentes, são distintas. E então a gente montou a I8, ela hoje é uma empresa que também ela fica em Novo Hamburgo com a matriz, mas tem escritório em Caxias também, e o Matheus é uma grande personalidade aí, um grande amigo, está tocando muito bem, a empresa vem crescendo, então a gente está muito feliz. Olha aí que legal. Quem vai estar nos assistindo aqui no Seguro Sem Mistério ou no YouTube, a gente só indica o que é bom aqui, hein? Tá precisando de seguro na pessoa física, procura aí 8. Se for sua empresa, rap. Botar lá, ó, no JRS tem todo o contato de todo o pessoal das duas empresas. Uma coisa que chama muita atenção sobre a rap e sobre a I8 também, que você comentou agora, é que as matrizes ficam em Novo Hamburgo. Eu que sou bairrista, acho maravilhoso, né? A gente acha maravilhoso quando as maiores do nosso Brasil estão aqui no sul do país. Mas vocês também contam com escritórios em São Paulo, em várias outras cidades aí do país e até mesmo, como a gente já comentou no primeiro bloco, com uma atuação internacional no exterior, né, Felipe? Como que vocês organizam essa agenda, essa presença? Naturalmente começou em Novo Hamburgo, né, a rap. Então, eu nasci em Novo Hamburgo, né, Bruno nasceu em Novo Hamburgo e... Quem nasce em Novo Hamburgo é o quê? Hamburguense? É, hamburguense, né? Então, o Rogério não nasceu em Novo Ele Hamburgo, nasceu mas ele onde? foi em Criciúma. Então, Criciumense. acho que é. Então, a gente acabou montando ali, mas sempre teve esse viés de poder expandir, né? A Rap logo também teve, no passado, outros escritórios. E hoje, né, o Bruno, né, que é o CEO hoje da empresa, ele mora em São Paulo, né, no nosso escritório lá, e está desenvolvendo, né, o mercado. Eu vou praticamente todas as semanas para lá ou para os outros escritórios. A gente também tem um escritório em Porto Alegre, nós temos um escritório em Curitiba, temos em Cuiabá e temos em Belo Horizonte, né, além do de São Paulo. E a gente percebeu que a gente precisava desenvolver, né, esse nosso escritório também de São Paulo para ter uma parte de subscrição mais próxima junto com as seguradoras, né, num modelo muito parecido com o modelo londrino, né, que a gente sempre se pautou, né, nesse modelo do Lloyds, que a gente gosta, admira, e é algo que está aí há muitos anos e com resultado, né, esse último ano. Então, tem sido muito legal ver esse modelo. E a gente desenhou dessa forma, por isso que acaba sendo, né, Novo Hamburgo. Mas estamos pertinho da capital. Às vezes é mais rápido ir de Novo Hamburgo para o aeroporto do que quem sai de Porto Alegre para ir para o aeroporto aqui. Então, dá para se dizer que grande Porto Alegre. É verdade. E hoje em dia, né, Felipe, essa questão geográfica, ela não te limita, né? Porque a gente tem várias facilidades, tanto digital, quanto a facilidade mesmo, como tu comentou, de ir até o aeroporto e viajar. Quem não se importa, tu comentou comigo antes, né, que para ti isso é super tranquilo. Acredito que para os teus pares também. Então, isso facilita muito na hora de fazer negócios, né? Nós acreditamos num modelo presencial, né? E estar próximo do cliente é uma coisa que para a gente é fundamental. Quando o segundo maior custo que nós temos hoje na empresa é um custo de viagens comerciais. Então, a gente investe muito para que possamos estar próximos dos nossos clientes, possamos desempenhar processos de gerenciamento de risco, podemos também visitar as empresas quando tem operação fora do país, e por isso que a gente tem essa parte internacional. A gente busca fazer esse investimento também, de poder conhecer, estar nos países. É evidente que não dá para ir em todos hoje, nós temos clientes com vários países, mas a gente busca estar em alguns e fazer essa colocação do seguro lá localmente, com os nossos parceiros locais. Então, isso desenvolve muito característica nossa. Muitas horas de voo, né, muitos dias fora de casa, mas para trabalhar, né, com o que a gente preza ali e poder proteger o patrimônio dos nossos clientes, a gente precisa estar próximo deles, precisa entender o que eles fazem, o que eles precisam, né, e dar esse apoio. Então, isso reflete e a gente faz
com muito amor e carinho nessa entrega. Olha aí que legal. Felipe, vamos trazer alguns dados do mercado de seguros agora, pode ser? Pode. Segundo a CNSEG, né, a gente já falou isso no programa algumas vezes ao longo desse ano, o mercado de seguros cresceu mais de 15% no ano passado, em 2024. Como que tu analisa, Felipe, esse crescimento e que oportunidades ele traz para empresas como a REP, né, para corretoras, grandes corretoras de seguros? Eu ouvi durante o South Summit, que a gente tá acontecendo em Porto Alegre essa semana, que o mercado de seguros talvez tenha chegado no seu teto. Eu não sei se tu concorda com isso, ou se não concorda. Será que ainda tem muito espaço para a gente buscar, ou a gente tem que começar a olhar novas formas? Não, eu acredito, né? Eu fiz até uma apresentação numa conferência agora em março, na África do Sul, falando um pouco do mercado da América Latina e do Brasil. E o mercado, ele tem uma penetração ainda muito pequena comparado com países desenvolvidos, tá? Estados Unidos, de penetração de compra. Então, eu acredito que ainda o mercado ele vai desenvolver, né? Muitos produtos estão ficando cada vez mais personalizados, que isso é muito bom, porque a gente consegue levar essa personalização para o cliente e isso gera um desejo de compra maior para as necessidades. Muito escutei quando eu entrei no seguro, mas eu não preciso, eu só quero uma determinada cobertura, né? E hoje isso está sendo possível, a gente está conseguindo trazer muito mais a personalização. Então, o mercado vai crescer. Para nós, em específico, nós temos como mandamento lá na REP que se o mercado, né, ele cresce 15, né, lá nós usamos o mercado crescer 20, a REP vai crescer 40. Então, é um espírito que a gente tem e a gente vem crescendo nos últimos anos, alguns anos até mais, mas a gente vem crescendo acima do mercado. Isso nos motiva, né? É um modelo que vai norteando o crescimento da empresa, o modelo de atendimento, não só pensando, né, em crescer, em faturamento, né, mas crescer como pessoas, equipe. Para nós é gratificante ver o mercado crescer e ver pessoas que hoje estão no mercado, que passaram pela REP, tiveram aprendizados e estão em uma seguradora, se desenvolveram. A gente encara isso até também em outras corretoras. A gente leva isso muito tranquilo, assim, a gente não leva mágoa. A gente vê como formou e a gente acredita que vai ainda formar muitas pessoas. Então, o mercado ele é bom crescer. Esse ano também não está sendo diferente. A gente está crescendo. Em primeiro trimestre, a gente chegou no nosso objetivo ali. Então, estamos até fechando alguns números ali. Então, estava muito próximo. Estava no zero, alguma coisinha ali. E acho que foi ontem. Ontem a gente teve um retorno aí que a gente apura o garantia, a gente acabou fechando o negócio, então acho que vai resolver a meta do trimestre. Felipe, o cliente, ele está cada vez mais exigente, né? E quando a gente fala de cliente corporativo, que é o caso da REP, isso é ainda maior, né? Como que vocês acreditam que as corretoras, elas precisam se posicionar nesse sentido para manter a relevância? Eu acho que a especialidade, né, o conhecimento, buscar inovação, isso tá para todos. Sim, quem, né, vamos pensar assim, hoje a gente tem conteúdo de graça, tu pode aprender inglês em plataformas ali. Então é muito do querer. E eu acho que o mercado ele vem fazendo esses movimentos de desenvolver esse conhecimento e eu acredito que as empresas, cada vez mais a nossa, inclusive, né, quando a gente olha o mercado mundial, a gente se considera, né, pequeno e aí a gente olha e diz, queremos ser grande, como vamos fazer? O que a gente precisa? E a gente precisa das pessoas motivadas com a cultura da empresa, se desenvolvendo, querendo se desenvolver. Porque hoje a gente vê assim as pessoas querendo pular etapas, né? E quando tu perguntou ali, tu entrou na REP e hoje está na liderança, mas eu não entrei na REP em 2008, que foi quando eu entrei, e em 2009 eu era o líder da REP. Né? Não foi assim. A gente vai conquistando e eu acho que o mercado em geral, não só de seguro, ele precisa ter um pouco mais dessa ciência
também, às vezes, de reconhecer mais rápido, né? Não necessariamente precisa esperar até X anos para chegar numa posição. Se tu tem as características, se desenvolveu e consegue entregar elas, eu acho que isso é positivo e a gente acredita nisso. Então, a gente tem provas lá dentro da REP que começaram, né, como um assistente, estagiário, e hoje são líderes de setores. Então, para nós é gratificante ver isso, e assim, espero que a gente continue. É muito interessante essa tua fala, Felipe, até mesmo antes quando tu falava, né, em relação à REP também formar grandes profissionais que depois vão alçar outros voos e vocês se sentem orgulhosos e felizes com isso, né? Porque tira um pouco daquela imagem vampiresca, né, do empresário, de que não, eu quero sugar tudo daquele profissional, e é diferente na REP, né? Vocês fazem parte do crescimento, da construção das pessoas, então é muito legal quando a gente ouve, só queria fazer esse adendo aqui. É que quando Esse tipo de relato. Né, colocando assim, eu acredito que quando tem a concorrência, ela é leal, no sentido de trazer elementos técnicos, de estudo. Isso é muito importante para o mercado. Se nós não tiver isso, né, como é que tu vai montar produtos personalizados? Como é que tu vai vender isso para o cliente? Como é que, se não tiver conhecimento, né? Então, a gente vê isso como uma coisa positiva, de ter pessoas se desenvolvendo para que o mercado se desenvolva, e só assim a gente vai ter uma maior penetração de produtos, né, no mercado, tanto na pessoa jurídica, né, e tanto na pessoa física. Felipe, antes da gente entrar no nosso quadro especial, que é o último aqui do programa, né? Quando uma entrevista é boa, o conteúdo é bom, é assim, passa muito rápido, que é o nosso quadro de frente com a diretoria. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, que eu digo, não posso deixar o Felipe sair daqui sem eu perguntar isso para ele, porque é uma curiosidade que eu tenho aqui. Semana passada, Felipe, participei cobrindo, né, como jornalista, de um evento muito legal da Zurich, que é o Improve 2025, que eles fizeram, que é um evento que traz sobre riscos climáticos, resiliência climática. E eles trouxeram alguns cientistas falando sobre como isso é uma realidade e a gente não pode ser negacionista nesse sentido, de que mudou isso. Por que eu estou comentando isso? Porque eu tenho uma curiosidade, na tua opinião, enquanto especialista, né? Quais segmentos da economia, levando em consideração todas essas mudanças climáticas, tu acredita que vão demandar soluções e seguros mais robustas nos próximos anos? Hoje a gente está enfrentando aí diversos acontecimentos, né? Olhando aí para quase um ano aqui da enchente que a gente teve no Rio Grande do Sul. E a gente, antes de colocar isso, a gente estuda esses fatores, né, que estão aparentando hoje, estão aparecendo no mercado já há muitos anos. Então, a gente tenta... Como montar uma pólice de seguro, muitas vezes tu precisa ver, né, e projetar para frente o que pode acontecer. Então, a gente está vendo, né, hoje enchentes, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pega a cidade de Houston, eles estão elevando a construção se não me engano, dava 1 metro, mais ou menos, a mais de altura do nível da rua, porque está tendo muita enchente, a água está vindo numa força maior, então eles já estão mudando o aspecto construtivo. E isso vai mexer no setor de engenharia, né? Ele mexe no nosso setor de seguros, na própria cultura, né, de desenvolver negócios como uma matriz de risco. Então, muitas empresas também começaram a ver onde construir. A gente tem tido muitos clientes aí nesses últimos anos buscando. A gente tem um software interno que a gente consegue ver dentro da posição do determinado local ali de localização qual é a exposição histórica de desastres naturais ali, como vento, raio, até a enchente, e entre outros ali em alguns países, tsunami, por exemplo, terremoto. Então a gente consegue fazer esse tipo de análise para os nossos clientes. E a gente busca, né, estar sempre à frente. Todo ano participamos de um fórum nos Estados Unidos, que é o RIMS. Esse ano a gente vai estar lá presente de novo.
isso mostra. Eu vejo que não é algo que não gera oportunidade, né, para todos. É ruim falar de uma coisa, né, de uma catástrofe, mas isso gera também oportunidades para novas visões, coisas que precisam ser feitas antes, né? Então, na prevenção, a gente trabalha muito forte isso. Somos uma equipe de engenharia muito atuante nos nossos clientes para atuar, né, na prevenção de risco, no controle deles. E se a gente tiver essa maturidade como país, né, Brasil, a gente vai ter penetração maior do seguro e os mercados também vão crescendo, a gente vai desenvolver. As construções vão ficar mais, vamos dizer assim, com uma robustez maior, né? Mas qual segmento, Felipe, tu acha que vai precisar mais de soluções? Eu não tenho como dizer assim... Todos vão ser afetados? Porque hoje são regiões, né, e são ciclos que ocorrem, né, pega no agronegócio mesmo, tem anos que afeta uma região, outros, né, não tanto, Então, difícil dizer assim, quem não vai ser afetado, né? Eu acho que todo mundo é afetado. No momento que tu tem um modelo de enchente, que nem a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, mesmo quem não era daqui, acabou sendo afetado. Então, para de talvez até produzir. Então, a gente está vendo casos que hoje, estudando casos na Itália, em outros países, como eles estão lidando com isso. E aí entra um pouco dessas oportunidades que eu vejo de crescimento, né, de setores. Então, eu acho que a indústria brasileira ela ainda precisa, como modo geral, eu vejo que tem muito campo para crescer, porque o Brasil é uma economia grande e agora ainda mais com essa questão de guerra de fiscal, né, e países de Estados Unidos, China, talvez seja uma baita de uma oportunidade para o Brasil, né, conseguir se desenvolver ainda mais. Então, a gente está talvez na contramão de algumas projeções, mas a gente está muito otimista e vai continuar crescendo e investindo para que a REP consiga chegar onde a gente quer e possa, né, levar esse propósito que a gente descreveu aí como nosso lema. Olha aí, Felipe, agora sim, vamos ao nosso quadro especial de frente com a diretoria, com perguntas rápidas e diretas que o Felipe vai responder aqui para a gente agora. Preparado? Vamos lá? Quem é o Felipe fora da REP? Felipe Alegre. Um valor que nunca pode faltar numa corretora. Eu acredito que é a vontade. O maior desafio de empreender no mercado de seguros. Eu acho que pessoas. Pessoas. Um país ou mercado que te inspira em relação a seguros. Como? Um país ou mercado que te inspira em relação a seguros. Inglaterra. Clássico. Sim, não tem como não. Um diferencial da REP que te enche de orgulho. Inovação. Uma tendência que tu tá de olho, Felipe, no mercado. Tecnologia. Um conselho para quem está começando na corretagem corporativa. Buscar se desenvolver tecnicamente, estudar para que consiga entender melhor e aplicar a parte do clausulado, entender os clientes. Então, o estudo, ele, com certeza, ele é algo... Uma inspiração profissional para ti? Inspiração profissional. Vamos lá. Eu tenho que cuidar, porque senão eu posso ser injusto aqui. Pode né? falar mais de uma. Tá, agora tu me pegou. O pai, vamos começar por ele. Não, é que eu pensei que estava, né, pensando num sentido de mais um personagem fora do dia a dia, porque esse é muito óbvio, né? Mas ele também vale. Né? Mas eu acho que quando a gente vê a inspiração nesse sentido,
Hoje, né, falando, né, o meu avô é um cara que eu me espelho muito, os dois que eu tive, né, nas suas realidades, inspiração, né, tanto o meu avô Albino e o Valmor. Até eu estava saindo agora do escritório, estava lá o Valmor. Meu pai, né, por desenvolver, meu irmão, por ser até mais novo, mas é uma inspiração. Então, assim, tem muitas inspirações. Difícil essa. Um produto, Felipe, que tu acredita que traduz o espírito da rap? Eu acredito que é o seguro corporativo, se eu puder botar, não é um produto, mas ele é, né, então, ali são vários. Esse eu acho que é o espírito de atender, né? É uma gama ampla. É uma gama ampla, não posso ser Injusto. injusto. Um livro ou um filme que te inspira na visão de liderança? Eu gostei muito do livro do Abílio Diniz. Acho que traz uma história de crescer ali. Foi um livro que eu gostei. Sonho Grande também, né? Foi um livro. Agora estou lendo tô quase no final, que é o do David Goggins. Então, era um só, né? Mas já fui falando ali em Isso aí, outros. pode falar vários. Serve aqui de inspiração pra gente depois. E eu não sou de ler muito. O Bruno lê um monte de livro aí por ano. O maior desafio no mercado de seguros nos próximos anos, na tua opinião, Felipe? Eu acredito que vai ser a parte da tecnologia, né? Então, como aplicar, né, a tecnologia. Esse vai ser um grande desafio. E agora a última. Se a rap fosse uma música, qual seria? Essa é mais fácil. Para mim, seria The Best. Olha aí. Felipe, chegamos, né? Como eu disse, quando o assunto é bom, quando o entrevistado é bom, passa assim, ó, muito rápido os nossos 2 blocos aqui do Seguro Sem Mistério. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. A gente sabe que a agenda é corrida, a gente marcou essa entrevista, né, há algum tempo já e disse, ó, não podemos furar no dia 11, que a gente tem que gravar esse super conteúdo. Para a gente encerrar, Felipe, que mensagem que tu gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Né, agradecer primeiro, mais uma vez, né, a Júlia e toda a equipe do JRS pela oportunidade, dizer que nós queremos fazer parte de desenvolver o mercado, então estamos abertos, estamos contratando, queremos pessoas junto conosco para que a gente crie uma empresa ainda mais forte, né, com pessoas com vontade de crescer. A gente é uma empresa de muitas oportunidades, então dá esse recado para quem está ouvindo e talvez queira vir trabalhar conosco. A gente está contratando. Agradecer às seguradoras e aos parceiros, reguladoras, que estão no nosso dia a dia, são parceiros mesmo, a gente tem essa... e atua muito na parte pessoal, então seria até injusto eu colocar nomes aqui, então vou falar mais no geral, mas é extensivo a todo mundo que faz e acontece, né, nesse mercado, e também os clientes, os demais corretores. A gente tem muitos que também trabalham ali conosco, nos buscam para trocar ideias, e os clientes, obviamente, que sem eles aí, né, a gente não existe. Olha aí, muito legal. Fica o nosso agradecimento aqui a também a equipe da Fórmula Digital, que nos cede aqui o espaço e também participa aqui da nossa gravação do Seguro Sem Mistério. E se você gostou desse episódio especial, compartilha, segue lá o jrs.digital e acompanha nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de seguros. Até a próxima!